Gravando. Opa, tá gravando. Tá gravando. Opa. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Carlos Silva. Desculpa eu estar gravando, falando boa noite. Você pode estar assistindo um vídeo pela manhã, pela tarde. É porque eu só tenho tempo de gravar vídeo à noite. Eu não consigo, não tenho condição de gravar vídeo durante o dia de jeito nenhum, tá? Eu já falei por vários motivos, porque eu gravo à noite. Meu nome é Carlos Silva e você está no canal, você se encontra no canal Arc no Dia, Arc Linux no dia a dia. Bom, continuando o vídeo, hoje esse vídeo aqui é a continuação de uma série que eu estou fazendo, é uma série chamada O Básico de Segurança e Privacidade. E hoje eu já fiz dois vídeos, eu fiz um sobre o FU, o UFW, o Firewall, eu fiz um sobre DNS, algo bem básico, e agora agora, né, nesse momento, a gente vai falar sobre FireGel. FireGel, FireGel, o que é isso, cara? FireGel é tipo um sandbox, é uma caixa de areia. É um software que tem o objetivo de isolar programas dentro do sistema, né? Então, vamos acessar aqui, eu vou acessar aqui. Eu fiz aqui deixa eu aumentar aqui. Eu tenho alguns arquivos aqui que a gente vai usar aqui como teste, tá? Eu aumentei aqui, tem alguns arquivos. Vamos abrir primeiro esse arquivo aqui. Vamos abrir esse aqui primeiro. Esse aqui é um mapa mental do FireGel. FireGel, legal, né? O mapa mental, né? Eu fiz aqui com a ajuda de uma ferramenta online. Fiz essa bem colorida assim, tá bem animado, tá bem legal. Acho que dá para entender, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre o FireGel. É claro que eu não vou ficar no vídeo só falando nisso aqui. A gente na metade do vídeo nós vamos colocar a mão na massa, a gente vai fazer na prática algumas coisas com o FireGel, tá? Então, o que é um FireGel? O FireGel, ele é um software como qualquer outro, ele não é uma máquina virtual, tá? Ele é um software que tem como objetivo isolar outros aplicativos dentro do sistema operacional. Como assim? É um sandbox. Um sandbox, uma caixa de areia. Ele isola o programa de possíveis ameaças, digamos assim. Ele isola o sistema, ele isola o aplicativo para que o aplicativo não faça outras atividades do que ele deveria fazer. Ou seja, sendo mais direto, o FireGel ele se aplica com o princípio do privilégio mínimo, sabe? Ele fecha o programa para que o programa só funcione com aquilo que ele é destinado a fazer. Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo aqui desse mapa mental, eu abri no Loop. O Loop é o visualizador de imagem do Gnome. Ele está usando o FireGel. Quer dizer, ele não está usando o FireGel por enquanto. Mas se eu usasse o FireGel, o que ia acontecer? Ele não ia ter acesso a determinadas partes do sistema, como por exemplo, ler arquivos de texto, webcam, ter acesso ao som, né? Ter acesso a outras imagens fora do sandbox dele. Quer dizer, o Loop ele tem acesso a várias coisas. No FireGel, o Loop ele só teria acesso somente a imagens e nada mais. Ele não teria acesso a webcam, ele não teria acesso a chaves, não teria acesso a nenhuma outra coisa, somente a imagens. Então o FireGel ele faz isso, ele isola o programa e faz com que o programa funcione somente com aquilo que é o objetivo daquele programa. Se é um navegador de internet, eu gosto de falar folheador, eu acho o navegador muito bizarro. O folheador de internet, ele só deve fazer o quê? Olhar as páginas de internet. Então ele não deve ter acesso somente ao diretório downloads. Somente. Ele não deveria ter acesso a home ou outras partes do sistema. O folheador. Ele só deveria estar tendo acesso somente ao diretório downloads, onde você baixa os arquivos e somente folhear páginas na internet. Mais nada, tá?
Então a gente vai ver isso na prática mais para frente. Então, esse eu disse o que é o FireGel, né? Ele é um aplicativo. Lembrando, FireGel não é uma máquina virtual, tá? FireGel não é uma máquina virtual, ele não é um virtual. Ele também não depende de nenhum serviço do SystemD. Ele é um sistema, ele é um aplicativo, um programa que funciona de forma independente. Ele isola os outros programas, mas ele não tem nenhuma ligação com o SystemD, com nenhum serviço do SystemD ou nenhum serviço do sistema. E também ele não é nenhuma máquina virtual, tá? Você pensando, é uma máquina virtual, tal, né? Ele pode funcionar semelhante a um Docker, né? Entendeu? Uma máquina, a um Docker, por exemplo, um Docker é mais ou menos, funciona mais ou menos como um Docker. Ele se assemelha mais funcionando como um Flatpak, não como um Docker, né? Como um container, né? Como um container. Ele funciona bem como um container. Tem uma semelhança, mas ele não é, tem um pouquinho semelhante, mas não é a mesma coisa, tá? Mas ele funciona bem semelhante a um container ou um Flatpak, mas ele não são iguais, tá? Não é a mesma coisa não, mas ele funciona bem semelhante. É bem parecido, mas não é a mesma coisa não. Bom, e como é que ele funciona? Como eu já falei, né? Ele cria uma caixa de areia, isola o programa, ele cria uma caixa de areia e o programa executa dentro daquela caixa, isolando o programa e deixando que o programa só funcione com aquilo que ele é destinado a fazer. Ele controla o acesso à internet? Controla. O FireGel ele controla a internet, tá? Ele pode controlar a internet. Ele esconde seus arquivos secretos? Esconde. Por exemplo, aqui ó. Por exemplo aqui o Nautilus. O Nautilus aqui, como você está vendo. Você está vendo aqui o Nautilus. Você está vendo alguns arquivos. O Nautilus aqui, ele está sendo executado pelo FireGel. O FireGel. Repare que o Nautilus aqui na barra... Aqui, ó, onde está passando o mouse do lado esquerdo, ele não está mostrando a pasta não, o diretório público e nem locais de rede. Tá percebendo? Porque eu estou usando... Ele limitou o FireGel, limitou o Nautilus a acessar somente arquivos locais, não acessar nenhum arquivo na rede. Se eu desativar aqui o FireGel por Nautilus, ele volta a mostrar aqui a parte de locais, que é a rede local, e também o diretório público. Repare que aqui tem diretório modelos, documentos, música, imagens, vídeo, download, entendeu? Ó, pasta pessoal, que é o meu diretório, a home, né, do meu usuário, de Carlos. Ele mostra aqui a rede, aqui tem uma rede, mas não tem nada aqui para mostrar na rede. Então, tá aqui. Então, tá lendo? Deu para entender? Então, ele esconde os arquivos secretos. Também, ele esconde os arquivos secretos também. Ele esconde os arquivos secretos de quem? Dos programas. Os programas, quando estão no FireGel, dependendo do programa, ele tem acesso limitado a um diretório específico. A maioria dos programas tem acesso ao diretório downloads, mas fica restrito a ter acesso ao diretório home do usuário, ou seja, todos aqueles outros diretórios, modelos, imagens, música, vídeos, né? Todos aqueles outros diretórios ficam isolados, não aparecem no programa que o FireGel está isolando. Entendeu? Por exemplo, o Firefox tem acesso ao diretório downloads, somente. Se o Loop, somente ao diretório imagens. Quer ver outro programa? O VLC tem acesso ao diretório vídeos, somente vídeos, somente. Ele não tem acesso a outras partes. Então, cada programa isolado pelo FireGel, ele tem acesso a um diretório específico, dependendo do programa, tá? Como eu falei. Então, o FireGel ele é fácil ou difícil de usar? Ele é super fácil. A gente vai ver, a gente vai dar uma olhada, daqui a pouco a gente vai colocar a mão na massa, logo a gente vai colocar a mão na massa, e vocês verão que ele é super fácil de usar. E a gente, lembrando, a gente vai usar ele no terminal, tá? Eu não vou usar a interface gráfica aqui de maneira alguma. Nós vamos usar ele pelo terminal, porque o FireGel Sandbox, ele foi concebido para trabalhar com terminal. Ele funciona muito bem no terminal. Mas assim, nada impede que você use o FireTools,
que é a parte gráfica dele, nada impede que você faça o Safari Tools. Fica à vontade para usar, tá? Mas assim, eu vou trabalhar aqui, como a gente está no Arch Linux, a gente está usando o Arch Linux, nós vamos utilizar o terminal. O terminal é o nosso amigo, tá? Então ele é super fácil de usar no terminal, super fácil. Vocês verão que não é nada complicado, não é nenhum bicho, não é nada extraordinário. É só prestar um pouquinho de atenção nos comandos, mas vocês vão ver que são super fácil. Eu vou mostrar somente a parte essencial dele, que a gente vai precisar usar. As outras partes mais de configuração, assim, mais complexas, a gente não vai usar. Ele tem. FireGel tem. É bom, as partes mais complexas dele é para trabalhar junto com AppArmor. Poxa, que legal, ele trabalha com AppArmor, Eu tenho um AppArmor aqui instalado no meu sistema e tenho o FireGel também. E o FireGel ele trabalha junto com o AppArmor, é uma camada a mais de segurança. Enquanto o AppArmor faz o isolamento dos serviços e dos servidores, o FireGel ele faz o isolamento dos programas. Um complementa o outro, um faz o complemento do outro, né? Pode acontecer também do FireGel bloquear um serviço, pode, se você quiser bloquear, mas pode dar conflito com o AppArmor. Isso é muito avançado por enquanto para a gente falar. Isso, mas a gente vai ver um vídeo no básico de segurança e privacidade, nós veremos AppArmor. Eu vou fazer um vídeo sobre AppArmor e a gente vai ver como o FireGel e o AppArmor trabalham juntos. Tá? Agora nesse vídeo a gente vai focar só em FireGel, tá? Então, beleza. Ele tem o FireGel ele tem ferramenta gráfica? Tem. É o FireTools. Eu não vou abordar o FireTools. Nós vamos trabalhar só no terminal. Eles perfis já prontos para usar nos aplicativos? Tem. O FireGel ele trabalha com perfis. Logo a gente vai entender como é que esses perfis funcionam. Ele serve para quê? Para que eu devo usar o FireGel? Para usar nos jogos, para usar na navegação da internet, para abrir arquivos desconhecidos, né? Para abrir um arquivo, o arquivo pode ser um AppImage, pode ser um binário, pode ser um PDF, né? Você pode abrir qualquer um arquivo desse, o FireGel, você pode abrir de forma isolada, você pode adicionar comandos específicos e abrir aquele programa. Por exemplo, você baixou um binário, você tem medo que esse binário danifique ou tenha um malware contido nele. Um binário é um executável, né? É um executável. O AppImage também, também é um executável, e você quer rodar ele sem que ele faça nenhuma modificação no sistema. Você pode usar o FireGel para fazer esse tipo de trabalho. Testar esse AppImage, ver se ele é seguro de usar, se não tem nenhum script malicioso, e você pode limitar o alcance desse AppImage ou desse binário, ou até de um arquivo PDF. Você sabe que PDF você pode embutir qualquer tipo de coisa, scripts ou outros programas dentro de um PDF. Então ele pode vir com script, você baixou um PDF de um lugar que você não tem muita confiança, você pode usar o FireGel para abrir esse PDF de forma segura. A gente vai dar uma olhadinha nisso aí já, né? Então, o que é que ele protege? Ele protege os programas em si. Ele protege programas de muitos ataques, né? No final do vídeo, depois que a gente colocar a mão na massa, eu vou dar 4 motivos para você usar FireGel. E os 4 motivos são ataques. São os ataques mais comuns. Tem muitos ataques, tá? Tem vários. Mas a gente vai ver 4 que são os mais comuns usados em Linux quando o cara não está usando o FireGel. Então o FireGel ele vai bloquear esses ataques. Nós veremos no final do vídeo, eu falo desses 4 ataques. Agora não, para não ficar muito confuso, para não embaralhar a cabeça da gente. Então ele bloqueia muitos ataques, muitos. Assim, mas eu vou focar em 4 que são os mais utilizados em Linux. Ele impede que vírus se espalhe, ele impede que um vírus se espalhe, que um keylog fique gravando determinadas partes gravando informações do teclado, um keylog, gravar informação do teclado, ou fique tirando print da tela, né? Principalmente se você usa X11, ou Xorg, ou Xlibra, então você tem que usar FireGel, porque eles têm falha de keylogs. Os keylogs são muito eficientes no Xorg, o X11 e no Xlibra. Eles não têm, o keylog ele tem mais dificuldade de executar no Wayland. O Wayland é mais seguro. Não, para, Fio, cala a boca! Fio, cala a boca! Fica quieto. É meu cachorro aqui. Não, cala
Calma, fica quieto aí. Desculpa, meu cachorro. Aqui é assim, aqui é... Bom, vamos ver um... Bom, Carlos, depois a gente já deu uma visão geral do que é já viu o que é o Farigel, já deu para ver, teve uma ideia de como ele funciona um pouco, uma ideia básica de como ele funciona. Mas assim, quem foi que desenvolveu o Farigel? Quem foi o Farigel que fez o Farigel? Quem foi o criador? E por que ele criou o Farigel? Bom, o Farigel, eu acessando páginas no GitHub, no GitHub lá, eu dando uma olhada no projeto do Farigel no GitHub, o cara que desenvolveu o Farigel ele usa o pseudônimo, o cara, eu não sei se é um cara, pode ser uma mulher, né? Não sei se é um homem, se é uma mulher, eu não tenho ideia. Porque a única coisa que a gente sabe, que eu sei, que eu vi, que é público, é do nome NetBlue. É a pessoa que desenvolveu, que criou o Farigel. Eu não sei se é um homem, se é uma mulher, eu não tenho a menor ideia. Se é um homem, se é uma mulher. Pode ter sido um homem, pode ter sido uma mulher. Né? Provavelmente pode ter, eu acho que foi um cara, vamos dizer, NetBlue, né? NetBlue, então essa pessoa, NetBlue, é o pseudônimo, o hacker dele, né? O hacker que mantém a identidade, assim, o NetBlue, o hacker, esse NetBlue, ele mantém a identidade dele real, privada. Né? Ele não divulgou publicamente no perfil dele oficial do GitHub ou em qualquer outro site oficial do projeto a identidade. Então ele só usa o pseudônimo de NetBlue. Então eu não tenho a menor ideia de quem é a pessoa, não encontrei nada público desse NetBlue, então só tem NetBlue, então foi NetBlue que desenvolveu e ele é o mantenedor do projeto Farigel. Né? E por que ele criou o Farigel? Ele criou única, exclusivamente o Farigel para Linux. Farigel não tem para FreeBSD, para macOS e nem para Windows. Ele criou Farigel exclusivamente para Linux. Aí vem a pergunta, por quê? Qual a razão disso? Qual a razão dele ter criado o Farigel para Linux? A razão disso, a resposta para essa pergunta é técnica. O Farigel, ele não é um software de virtualização, como eu tinha falado. Ele é um wrapper, um envelope, que utiliza recursos específicos e profundos do kernel. Então, a razão de ter criado o Farigel é técnico. Ele usa recursos do kernel, do próprio kernel, para rodar o Farigel. Então, por isso que ele não é uma máquina virtual. Ele usa recursos do kernel. Como assim? Assim, eu não gosto de estar falando isso, mas eu vou ter que falar, porque ele é uma casa muito técnica, vai ficar muito confuso pra gente. Mas eu vou tentar ser bem específico, assim, bem claro, bem didático, para que não fique muito confuso. Assim, como é que ele funciona, né? Assim, esses wrapper do kernel, assim, como é que ele vai funcionar? Esse envelope. O que é que ele funciona, ele vai usar? Ele usa parte do kernel, assim, por exemplo, namespaces. Ele usa namespace do kernel, que é para isolar os processos, para isolar a rede e isolar também usuários. O meu usuário aqui é isolado. Também, e alguns processos também. Então ele pode isolar processos de rede? Pode. O Farigel ele pode isolar processos de rede. O usuário também, e também a rede, como eu já falei. Né? Também controle de grupos. O controle de grupos para limitar o uso de recursos, assim como CPU e memória RAM. Ele controla, no kernel são chamados de cgroups. Os cgroups do kernel. Então ele limita muito o uso de recursos, como CPU e RAM. O Farigel ele faz isso. Isso é mais técnico, tá? Eu estou fazendo. O seccomp, que são assim, é para filtrar as chamadas do sistema, que o aplicativo pode ou não fazer, como eu falei, né? Que o aplicativo pode ou não fazer. Não, então isso é um seccomp do kernel, que são chamados de syscall. Syscall é uma linguagem muito técnica. A gente vai ver isso na prática. Eu vou tentar esclarecer isso de uma forma bem, assim, na prática, para a gente poder entender. Por enquanto está muito técnico assim, eu não quero entrar nessa parte.
para não ficar muito técnico. E outra coisa, a principal delas, é que ele restringe privilégio de root. Ele impede que um programa faça um programa, principalmente que no final do vídeo a gente vai dar uma olhada nos ataques, você verá que o FireGel ele impede que um programa atacado tenha privilégio, tenha escalonamento de privilégio. Ou seja, se ele acessar, invadir um Firefox, um exemplo que eu estou dando, Firefox, os folheadores de internet são os que mais são atacados, e é a porta principal de ataque, né? É o folheador. Então o folheador de internet, ele sendo atacado, ele com o FireGel ativado nele, ele evita que o atacante, o cracker, escalone privilégio, ou seja, tem acesso root ao sistema. Ele impede, ele isola o programa e ele impede que não tenham restringir os privilégios de root. Deu para entender? Então o FireGel faz isso. Então o FireGel trabalha com namespaces, com control groups, os cgroups, controle de grupos, com seccomp e principalmente com restringir privilégio de root. Beleza? Então, é bem isso. Eu entrei na parte, tá meio técnico agora, né? Com um pouco técnico assim, não queria entrar nessa parte, mas infelizmente eu tive que falar porque foi o objetivo do NetBlue ter desenvolvido o FireGel, foi por isso, foi por essa razão, foi por essas 4 que eu falei agora, razões, essas 4 principais partes do kernel que ele desenvolveu exclusivamente para Linux, usando essas partes do kernel para trabalhar com um isolamento, uma sandbox nos programas dentro do sistema, do Linux, tá? Assim, o FireGel é importante. Antes da gente entrar na parte, a gente vai entrar já, não, Clemo, calma, eu sei que tá ficando chato aqui a conversa, mas a gente vai entrar. Então, vamos para a gente terminar aqui, para a gente começar a mão na massa. Entrar assim, o FireGel é importante, mas, Carlos, o FireGel é importante, eu preciso usar o FireGel, ele é importante. Por que ele é importante? Ele é importante porque... Olafinho, cala a boca! Desce daí! Desce aí! Desce! Cala a boca! Desculpa, era o meu cachorro, de novo. Eu vou fechar a janela. Fique quieto aí, eu tô gravando vídeo. Quieto aí. Desculpa, aqui é assim. Aqui não tem vídeo editado. Esse vídeo vai pro YouTube, vai ficar no YouTube. Vocês estão ouvindo aí, vai ouvir cachorro latindo, moto passando, que eu tô bem perto da janela. Eu tô bem perto da janela. Aí pode ter alguém passando, falando alto. Pode ter uma moto, um carro passando. Então, desculpa, não ligue não, tá? Um cachorro aqui, o meu cachorro latino. Olafinho. Então, por que ele é importante? Ele é importante porque ele se aplica o privilégio do privilégio mínimo, como eu falei. Ele se aplica o privilégio mínimo. Ele garante que um aplicativo, o programa, tem acesso apenas ao que é estritamente necessário para funcionar e nada mais. Eu já falei aqui lá no início do vídeo, eu falei, né? Um Firefox, ele tem a função de Firefox, o folheador de internet, funciona somente para folhear a internet. O Loop, o visualizador de imagem do GNOME, só para ver imagem. O VLC, um player de vídeo, só para ver vídeo. Um Lollipop, por exemplo, um player de áudio, só para ouvir música e nada mais. Então, é isso. Então, ele garante que o aplicativo, o programa, tem acesso apenas ao que é estritamente necessário para funcionar e nada mais. Nada mais, nada mais. Só isso. Ele funciona somente aquilo que ele é destinado a fazer. Beleza? Então, é isso. Então, vamos começar aqui a mão na massa. Então, vamos fechar aqui. Eu deixei abrir isso aqui, eu abri o Nautilus. Pode perceber aqui que tem alguns arquivos aqui. Nós vamos abrir esses arquivos, porque a gente vai começar a mão na massa agora. A gente vai começar a mão na massa e a gente vai abrir alguns arquivos dele. Por enquanto eu estou no meu computador real, tá? Por enquanto eu estou na minha máquina real. Não estou na VPN, mas nós vamos para a VPN daqui a pouco. Por enquanto a gente está na máquina real aqui. A gente vai usar o Nano. Vou usar o Nano aqui para a gente fazer o nosso editor aqui. Como eu falei, nós vamos usar o Nano como o nosso editor. Poder usar outro editor, tá? Mas eu vou usar o Nano para a gente ficar mais fácil da gente
trabalhar aqui, a gente vai trabalhar aqui. Vamos começar aqui com Farigel. Farigel, como dizer, o Farigel ele isola programas, não é isso? Então, como é que ele faz isso? Dentro do sistema, na prática, como é que ele funciona isso? A gente sabe que os programas dentro do Linux, independente da distribuição, se você está usando Firefox, se você está usando Arch Linux, Debian, Fedora, Ubuntu, se você está usando, sei lá, uma outra distribuição, uma Hefsefuck da vida, uma Hefsefuck, seja lá o qual for, uma distribuição ou uma Hefsefuck que você estiver usando, os programas, quando você instala, eles instalam dentro de uma área chamada... Ele instala numa área chamada, ele vai instalar num caminho chamado USR bin. Ok? Ele instala os programas aqui. Os programas, como a gente pode ver, os programas eles são instalados. Aqui os programas, quando você instalam, eles ficam nesse diretório aqui, nesse caminho, USR bin. Os programas ficam aqui nesse diretório, nos programas, qualquer programa, tá? Qualquer programa, o Telegram, o Firefox, o Chrome, se você instalou o Chrome nativo da distribuição para o Debian, para o Arch Linux, etc. Fedora, etc. Se você instalou, por exemplo, lá o Dino, o Telegram, como eu falei, o Firefox, o Thunderbird, o LibreOffice, etc. Qualquer programa. Então ele vai ficar alojado, o executável do programa, nesse diretório aqui, nesse caminho, chamado de USR bin, na árvore do root, no bin, beleza? Memoriza isso aqui, tá ligado? Memoriza isso aqui. O Farigel, ele faz o seguinte, o Farigel ele carrega um perfil, ele carrega um profiler do programa antes de executar o programa. Como assim? O Farigel, ele tem um chamado profiler, ele tem partes, ele tem uma lista de profiler chamada de perfis, ele chama, que a gente conhece como perfis. Ele carrega, cada programa no sistema, ele vai pegar, ele vai criar ele vai linkar, ele vai fazer um link para aquele programa executável. Por exemplo, ele vai fazer um OCR local bin. Profile. O Farigel, ele vai criar um profile, ele vai criar, quando você instala o Farigel e vai executa ele, roda ele, não precisa executar nenhum tipo de serviço, tá? Porque o Farigel não depende de se estender, ele é independente, tá? Então, quando você instala o Farigel, ele cria um diretório local no bin e faz link de todos os executáveis que estão instalados no sistema. Então ele cria um link, ele aponta, ele vai criar um local, um profiler de cada executável que está no sistema instalado. Como assim? Por exemplo, se eu tenho o Firefox, quando eu instalo o Farigel vai criar um profile, um perfil, ele vai criar um profile para o Firefox, para isolar o Firefox. Então ele vai criar nesse caminho aqui que você está vendo aqui, ele vai criar nesse local aqui um link, ele vai criar um link que ele chama de syslink, apontando para o bin. Beleza? Deu para entender? Tá claro aí? Eu acho que tá fácil de entender, né?
Nós que também. Ele vai criar primeiro o FireGel. Antes de abrir o programa, quem abre primeiro é o FireGel. O FireGel ele vai abrir, ele vai criar um perfil antes, um perfil do programa, ele vai criar um executável, um syslink executável daquele programa. Então ele vai por exemplo aqui, ele vai criar um profiler, um Firefox. Então ele vai executar. Primeiro, ele vai executar o Firefox Profiler, ele vai executar primeiro o perfil, para chamar o perfil, vai chamar o executável. Então ele isola o programa. Deu para entender isso? Primeiro, quando você vai abrir o programa, ele chama primeiro o perfil, ele vai chamar lá, ó, Carlos está chamando o Firefox. Abre o perfil Firefox do FireGel. Aí o FireGel chama primeiro o perfil do Firefox, para só então ele chamar o executável Firefox. E ele vai abrir o Firefox dentro do perfil do FireGel. E ele vai ficar isolado. Beleza? Deu para entender a lógica agora? Então, beleza, deu para entender. Então o FireGel ele trabalha assim. Ele cria um perfil, ele funciona dessa maneira. Ele cria um profile. Então ele tem profile para tudo que é programa, tá? Então ele pode ter programa ali, pode ter o Dino.profile, apontando aqui para o Dino, beleza? Beleza aí, deu para entender? Então todos os programas, todos os binários dentro desse caminho aqui, desses programas, dentro desse seu diretório, o FireGel ele vai criar outro diretório na frente que vai chamar primeiro o profile, ele vai criar um syslink, ele vai criar um link apontando para o binário, beleza? Então, nossa, cara, então ele só cria para aqueles programas que está instalado? Não. O FireGel geralmente ele tem 1.200 perfis de programas dentro da base, dentro do banco de dados dele. 1.200 programas, 1.200 programas. É muito programa, não é isso? É muito programa. Então se você tiver um programa instalado, quando você executa o FireGel, ele chama o profile desse programa e executa o programa em seguida, no isolado. Deu para entender? Ficou claro aí, né? Não é muito complicado assim, né? Deu para entender a lógica. Eu acho que ficou bem didático aí. A como o FireGel trabalha, funciona, não é isso? Então, entendendo como ele funciona com Profiler, a gente também agora pode avançar no sistema de... Onde é que ele guarda, Carlos, esses profilers? Você deve estar pensando assim, onde é que ele guarda os profilers? Eles normalmente, ele guarda os profilers, ele guarda em etc, FireGel, Profile. Normalmente ele guarda nesse lugar aqui. Aqui tem uma lista. Normalmente são aproximadamente 1.200 perfis. São 1.200 perfis. É perfil pra caramba, né? Ele tem aproximadamente 1.200 perfis. Então são 1.200 programas que o FireGel tem um perfil pronto que ele já identifica dentro do sistema. Quando você habilita o FireGel, ele vai lá no diretório USB-bin, e faz o link de cada um dos programas que está lá instalado e vai criar um profile. E ele vai chamar o profile. E normalmente ele tem 1.200 profiles pronto. Você não precisa configurar nada. Tá? Ah, meu Deus do céu, tem que configurar um profile para um programa. Não precisa. Normalmente aquele programa que você instalou agora há pouco, você instalou um cliente de e-mail, um play de áudio, um navegador, seja lá o que for. Uma ferramenta lá, um gerenciador de download,
né, um de torrent, não, o ProfileGel provavelmente vai ter o perfil para ele. Porque são 1.200 perfis que ele tem. É perfil pra caramba, meu irmão. É perfil pra caramba. Entendeu? Então ele tem muitos perfis assim, né? Então, já normalmente ele guarda os profiles nesses lugares. Por exemplo, vou abrir um profile aqui, só pra gente ter uma ideia de como é que o profile. Um profile aqui. Deixa eu ver aqui. Eita, errei aqui, peraí. Pronto. Aqui eu abri um exemplo, abri o Firefox como exemplo. Aqui a gente encontra o perfil, o profile, o perfil do Firefox. Repare que tem vários parâmetros de configuração aqui que a gente pode olhar aqui, né? O que ele pode ou não fazer. Então tem muita coisa aqui. Você pode editar isso aqui? Pode. Mas não é aconselhável você não fazer isso, porque esse perfil já é pronto. Esse perfil aqui ele já está pronto para... Ele é o perfil criado pelo próprio FireGel. Então você não precisa estar quebrando cabeça para criar um perfil, um profile, porque provavelmente para o seu programa que você instalou, ele terá um perfil pronto. Beleza? Então você não precisa estar quebrando cabeça para criar um perfil desse aqui. Então, beleza? Então aqui é só um exemplo, tá? Só um exemplo que eu dei aqui para a gente... de profile. Então são vários, são 1.200. Eu não vou olhar cada um, porque são vários. São 1.200 perfis. Então não dá para ver tudo num vídeo, né? É perfil pra caramba, meu irmão. Então a gente viu só alguns aqui, só pra gente ter uma ideia aqui, entendeu? Uma noção de como é que funciona o FireGel. Então, beleza. E como é que como é que eu instalo o FireGel, Carlos? Eu vou mostrar aqui, o FireGel aqui no meu sistema está instalado. Não é muito difícil. É só a gente dar Pacman. FireGel, o sudo Pacman. Se você está usando Linux, se você está usando Arch Linux, você vai dar um Pacman. Ok? Vai dar um Pacman. Se você está usando Debian, você vai dar um apt FireGel. Sudo apt FireGel. Se você está usando Debian. Se você estiver usando o Fedora, FireGel, beleza? Então, dependendo da sua distribuição aí, você vai usar. Eu estou usando Arch Linux. Então o comando é esse aqui. Quando a gente for para a máquina virtual, a gente vai ver isso na prática. E a gente vai começar a ver algumas coisas na prática. Eu não vou fazer isso agora porque está instalado. Vamos aqui, ó, já está instalado aqui, ó. Ele está instalado aqui, ele está pedindo para reinstalar. Aqui, já está atualizado aqui, está na versão 0.980, ele está pedindo para reinstalar, vai instalar? Não, eu não vou instalar, porque ele já está instalado, beleza? Então, para instalar é isso, bem, praticamente é isso. Beleza, e como é que a gente, depois que a gente instalou é fácil, então instalar é fácil, cara. Como é que a gente instala? Instalar. Tá lá, se for no Arch Linux, você dá um Pacman e FireGel, beleza? Simples assim. No FireGel aqui, você dá um sudo Pacman, FireGel está instalado. Precisa configurar alguma coisa? Não precisa. Não precisa configurar nada. Não precisa. Ele tem arquivo de configuração? Tem. Ele tem arquivo de configuração? Ele tem arquivo de configuração. Sudo, ele tem arquivo de configuração, mas você não precisa. Eu vou mostrar aqui o arquivo de configuração dele. O arquivo de configuração. Mas a gente não precisa, tá? Você não precisa estar entrando, você não precisa estar configurando nada. Aqui. Então, esse é o arquivo de configuração dele aqui. Você está vendo aqui o caminho aqui em cima. É o FireGel, etc, o etc, né? Sei lá, o etc, FireGel config. Então, ele tem
Esse é o arquivo de configuração global, geral. Eu preciso configurar alguma coisa aqui? Não, não precisa. A não ser que você tenha uma necessidade muito específica de configurar algo específico para um programa específico. Então é muito específico. Então, para você só configurar, ele já vem para o padrão aqui, com tudo ativado para o padrão. Então você não precisa estar mexendo em nada aqui, porque ele já funciona de boa com os programas e serviços. Então você tem que tomar cuidado aqui também, porque o FireGel, principalmente se você estiver usando o Debian, se você estiver usando o Debian, no Arch Linux isso não acontece, mas no Debian acontece. Porque no Debian ele vem com o AppArmor para o padrão. Quando você instala o FireGel, o AppArmor vai pegar o serviço vai pegar o serviço do FireGel e vai colocar dentro do AppArmor. O AppArmor vai ficar monitorando, beleza? O FireGel. E o FireGel também vai ficar monitorando o AppArmor. Então, um monitorando o outro. O que acontece? Pode acontecer, se você mexer aqui nesses arquivos globais, no arquivo global aqui, se você mexer alguma coisa aqui, o que pode acontecer? Você pode fazer com que o AppArmor bloqueie o FireGel ou algum programa específico, se você não souber o que está fazendo. Então é por isso que eu digo, não mexe nada aqui. Eu estou mostrando só por uma forma didática, para você saber que o arquivo de configuração existe. Mas não precisa mexer em nada aqui, tá? Então, ele já vem com muitas coisas aqui ativadas por padrão. Você não precisa estar se preocupando em, eu vou ativar tal coisa, eu preciso configurar tal coisa. Não, não precisa. Beleza? Então, um arquivo de configuração. Beleza? Então a gente viu o arquivo de configuração ali. Preciso configurar? Não. Então, como é que ele funciona? Beleza, eu instalei o FireGel, eu não precisei configurar nada. Como é que eu vou usar ele pela primeira vez? Ele usa da seguinte maneira. Lembra que eu falei no início do vídeo que nós vamos usar ele somente no terminal. Então, como é que a gente usa ele? Como é que a gente faz para usar? Por exemplo, você para usar ele, você vai chamar FireGel e você usa só isso. Vou chamar o Firefox. Vamos supor que eu chamei o Firefox. Vou chamar o Firefox. Pronto. Chamou o Firefox. Tá aí o Firefox. Tá aberto. O Firefox que abriu aqui, esse Firefox que abriu, aí você deve estar pensando, pô, Carlos, legal, como é que eu sei? Como é que eu vou saber que o Firefox está rodando num container? Num container não, oh meu Deus do céu, container não. No sandbox. Aí você vai usar aqui o FireGel list. Olha aí, ó. Olha aí o processo. Ele está mostrando FireGel Firefox. Está rodando. Beleza? Bom, e se eu quiser usar o Thunderbird, por exemplo? E se eu quiser chamar aqui o Thunderbird? Você vai fazer a mesma coisa. FireGel. FireGel. Thunderbird. Beleza? Vou abrir aqui um outro programa. Deixa eu ver aqui um programa. O Dino. O Dino, chamar aqui o FireGel. Dino. Pronto, o Dino. Abriu o Dino aqui. Abriu o Dino. E como é que eu sei aqui que o Dino está rodando? Como é que eu sei que o Dino está rodando? Dá um FireGel. Olha aí. Por enquanto eu abri o Firefox e abri o Dino. Está rodando. Você dá um FireGel list e ele lista se o programa não aparecer aqui, se o programa que você abriu não aparecer aqui, significa que ele não está isolado. Não tá isolado. Se ele não aparecer aqui na lista, no FireGel list, ele não está isolado. Beleza? Então eu vou fechar o Dino aqui, vou fechar o Firefox.
Então, para a gente utilizar aqui o programa, para utilizar, dá o comando Farigel programa, Farigel mais programa. Beleza? Para utilizar ele, Farigel mais programa. Aí você agora deve estar pensando, caramba, Carlos, quer dizer que é só isso. Assim, mas vai ficar uma mão de obra muito grande. Quer dizer que eu tenho que eu digitar Farigel e programa, todo o programa que eu quiser abrir. É como eu falei, normalmente ele é utilizado no terminal. E ele é usado, o Farigel é utilizado dessa maneira. Beleza? Assim. Mas não tem outra maneira não. Eu tenho que todo programa, toda vez que eu abrir o programa, eu vou ter que fazer Farigel programa. Ahá! Não! Quer dizer que você não precisa fazer isso sempre. Alguns programas, muitos programas, funcionam de forma automática. Como assim? Como assim? Automático sim. Muitos programas funcionam de forma automática. Porque existe um arquivo de configuração que é chamado de um arquivo de configuração aqui. Existe um arquivo de configuração, você está vendo aí na tela, o etc Farigel, FireCFG, o Config, ele é o responsável por fazer que os perfis sejam executados de forma automática, sem que você precise ficar digitando, isso aqui, ó. Farigel programa. Então, ele tem aqui de forma didática, você pode deixar aqui, ativar essa configuração, o Farigel, FireCFG Config, você pode deixar ele ativado para permitir que ele execute os programas de forma automática. Como assim? Quando você ativa o FireCFG, lembra dos perfis que eu falei? Ele vai criar os perfis, ele vai linkar e vai abrir de forma automática. Quando você clicar no programa, ele vai abrir o Farigel de forma automática. Beleza? Como assim? Vamos aqui um exemplo. Vamos aqui no exemplo aqui. Eu vou abrir o Firefox. Olha aqui o Firefox, aqui na minha barra de tarefa aqui. Abri o Firefox. Eu vou abrir o Firefox aqui, beleza? Abri. Está carregando. O Firefox abriu. Abriu o Firefox. Mas assim, eu cliquei aqui no ícone. Você pode ver aqui embaixo que eu cliquei no ícone aqui embaixo. Como é que eu vou saber que o Firefox está rodando? Que o Firefox está rodando o Farigel? Aí eu vou rodar o Farigel list. E está rodando. Tá vendo aqui, ó, o perfil? Olha aí o perfil. Tá vendo ele rodando o perfil do Firefox? Aqui é o perfil, ó. Aqui é o perfil do Firefox. E aqui é o executável do Firefox. Poxa, cara, e eu não precisei chamar o Farigel. Como você viu aí. Então tá automático. O Dino. Se eu quiser abrir o Dino agora. Abrir o Dino. O Dino tá aberto. O Dino é um cliente de XMPP, tá? XMPP. Tá aqui o Dino. E o Dino? Agora, olha o Dino aberto aqui. Olha o Dino aberto. Tem outro? Pode abrir? Pode. Deixa eu ver aqui outro aqui. O Get. O Get aqui. O Get, o gerenciador de download. O Get. Vamos ver o Get aqui. Abrir o Get. Olha o Get aberto. Poxa, legal, Carlos. Então eu não vou precisar... Legal, então eu não vou precisar ficar digitando o Farigel o tempo todo. Claro que não. Você pode fazer, configurar,
fazer com que o FireGel execute de forma automática o programa. Você clica no programa e o FireGel ele abre de forma automática. Beleza? Como é que a gente faz isso? Então a gente vai fazer aqui, nano, um arquivo de configuração dele. Aqui é que se encontra a lista de perfis. Esse arquivo que você está vendo aqui é o arquivo de configuração que vai deixar ele automático. Você pode ativar e desativar quando quiser, os programas. Você pode ativar ou deixar desativado um programa em específico para não ficar rodando, deixando de forma automática o FireGel, tá? Então, aqui você pode ver a lista de programas aqui, você pode ver que é uma lista bem grande, são 1000, até emulador aqui de videogame, ó, PC SX2, até emulador de videogame ele isola, até emulador de videogame. Você pode ver aqui, ó, VirtualBox, tá vendo? VirtualBox, que é aqui? Que Amarok, Amule, que ele porta aqui, ó. Que ele pode bloquear? Audacious, ó, Audacious, Play de áudio, tá vendo aqui? Então aqui, ó, que ele pode bloquear mais aqui? Ó, Bitwarden Desktop, BlitBit, para limpar o programa Blender, ó, o Blender, o Bluefish, quer dizer aqui, Brave, ó, o Brave Browser, o Brave, Caligra, que mais aqui? É muito programa, eu não vou olhar tudo aqui. O Chrome, navegador de internet Chrome, o Cinelerra, quer dizer aqui, ó, o Cloudmail, Clementina, Codium, Codebird, Delug, ó, o gerenciador de torrent, o Dino, que eu abri aqui, ó, o Dino, Discord, entendeu? O Dolph, DOSBox, o Dragon, o Dropbox, você instala o Dropbox, quer dizer, etc. Electron, Element Desktop, quer dizer, etc. Então esse arquivo aqui, ele é responsável por fazer com que o programa seja executado de forma automática. Ele faz com que esse profile carregue de forma automática quando você chamar o bin do programa. Quando você chamar o bin, quando você clicar no programa, sei lá, um Firefox da vida, um Dino, sei lá, ele vai chamar, quando você clicar, ele chama automaticamente o profile primeiro, antes de chamar o Firefox. É por isso que o programa demora um pouquinho para abrir, tá? Vou fechar o Firefox, fechar o Dino aqui, fechar o Get. Vou abrir o Firefox de novo, ó, o Firefox aqui embaixo, vou abrir o Firefox. Repare que ele demora um pouquinho, tá vendo? Ele fica carregando um pouquinho, porque ele está chamando o profile primeiro. Então ele demora um pouquinho, tá? Demora um pouquinho, é normal, tá? Essa demora é normal. Não acho que, poxa, tá mais lento, porque tá com... Não. Realmente ele vai ficar um pouco mais... Todos os programas são assim, tá? Então ele vai demorar um pouquinho, porque o perfil vai carregar primeiro e depois ele vai carregar o executável. Beleza. Então, como é que a gente vai fazer agora? Então, como é que a gente vai deixar ele automático? Então, para você deixar de forma automática, lembrando, o arquivo de configuração é esse aqui. Para deixar ele de forma automática, é só você rodar. Você vai rodar aqui. Deixa eu fechar aqui. Sai aqui. Você vai rodar sudo firecfg. Quando você rodar esse comando, sudo firecfg, ele vai carregar todos os perfis de forma automática, todos. Ele vai carregar os 1.200 perfis ele vai carregar os 1.200 perfis automaticamente, de forma automática. Quando você dá um sudo firecfg,
CFG, errei aqui, pera, desculpa. É CFG, Fire CFG. Quando ele vai carregar os 1.200 perfis de forma automática, beleza? De forma automática. Ele vai carregar os perfis de forma automática. Você não vai precisar ficar digitando o tempo todo aqui. Vai ficar precisar digitando. Mas não vai precisar ficar digitando um programa específico. Dino. É um Thunderbird, etc. Etc. Você não vai precisar ficar digitando cada programa. Se você quiser digitar o programa, se você acha melhor, você acha legal ficar digitando programa por programa, beleza. Tá tudo certo. Tá tudo legal, tá? Agora, se você, beleza. Então eu quero carregar os programas de forma automática. Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer isso aqui. Aí você dá um Enter. E ele vai carregar de forma automática. E ele vai carregar, você repare, ele vai carregar todos os programas aqui. Esses programas que estão aqui, ó, são os que estão instalados no meu sistema. Isso que ele está carregando aqui é o que está instalado, beleza? Ele não está carregando 1.200 não. Eu falei que ele carrega os 1.200 programas se você tiver tudo isso instalado. Mas como eu só tenho alguns programas instalados, ele carregou os perfis aqui, ó, tá vendo? Ele carregou aqui, ó, Fireconfig, ele criou um local bin, ele foi lá no banco de dados dele, ele identificou os bin que está instalado, aí ele viu, Carlos tem 30 programas instalados. Tem 30 programas instalados. Então ele vai pegar os 30 programas instalados e carregar 30 perfis. Beleza? Então ele carregou aqui, ó. Carregou aqui os perfis do Gnome e tal, né? Ó, aqui, ó, programa aqui que ele, ó, o loop e tal. Beleza? Ele criou aqui. Ó, tá vendo? Ele criou aqui vários programas. Ele já carregou os perfis. O que isso significa? Significa que se você clicar, como eu mostrei aqui, você clicar em qualquer programa que está instalado aqui, lembrando, alguns programas que eu tenho aqui é Flatpak. Por exemplo, o Chrome aqui, o Google Chrome aqui é Flatpak. Flatpak, tá? Por exemplo, o Tuba aqui, o Lollipop, por exemplo, o Lollipop, o play de áudio. Vou abrir o Lollipop. Eu abri o Lollipop aqui. Eu tenho vários discos aqui, Aqui é o Lollipop, tá? Lollipop. Esse é o melhor play pro Gnome. O melhor play de áudio pro Gnome é esse, é o Lollipop. Então, se eu abrir o Lollipop aqui, eu não precisei, você viu que eu não digitei nada. Mas se eu quiser saber se o Lollipop carregou no container ali. Ó, carregou. Tá vendo aqui? Carregou. Ó, o get ainda tá salvo aqui, ó. Não precisa se preocupar não, tá? O get ainda tá salvo aqui. Mas o Lollipop ele abriu. Ó o Lollipop aqui, ó. Eu não precisei digitar nada. Beleza? Então quando a gente faz esse comando em específico aqui, sudo fire cfg, quando a gente dá esse comando, ele carrega os perfis de forma automática. Aí você não precisa ficar digitando o programa um por um. Se você tem uma necessidade de digitar, se você usa um ambiente que é por linha de comando, por exemplo, um Hyperland, um Sway, um i3, que usa muito o terminal, então é interessante você usar o programa, chamar o programa pela linha de comando. Se você utiliza assim, se você usa o Sway, o i3, o Hyperland, o Doom, etc. Se você usa qualquer coisa dessa aqui, ou qualquer outro que usa a linha de comando, você pode trabalhar dessa maneira, chamando aqui
o FireGel, por exemplo, Dino, é um exemplo aqui, um Dino, Firefox, Lollipop, entendeu? Então, se você usa você está usando algum ambiente, algum Window Manager, algum ambiente que utiliza muito o terminal, então o FireGel é interessante você usar pelo terminal. Então é interessante. Mas se você está usando o Gnome, como eu estou usando aqui, vou fechar aqui. Eu estou usando o Gnome. Como eu uso o Gnome aqui, eu estou usando o Gnome. Como eu uso o Gnome, então eu não preciso ficar digitando o tempo todo. Eu não preciso ficar digitando o tempo todo, programa por programa. Então eu uso o FireCFG para que os programas ele carregue os perfis de forma automática. Beleza? Beleza. Assim, pode acontecer de algum programa, tem alguns programas, vou dizer agora, pode acontecer de alguns programas não aparecerem, não carregarem de forma automática. Por quê? Porque esses programas geralmente têm 2 binários. Ele carrega com 2 binários. E o FireGel, ele não consegue carregar o binário correto, porque tem 2 binários. Por exemplo, um programa aqui, ó, um exemplo que acontece muito, um binário aqui, ó, o tuba. Eu tenho o Mastodon, tá? O tuba, aqui, ó. Eu tenho o Mastodon. Sobre o tuba, eu tenho um tuba aqui que é um cliente Mastodon. É para Mastodon. Eu tenho uma conta Mastodon. Então como é que chama? O tuba, ele não. Eu abri o tuba aqui, né? Veja só. O tuba, eu vou ver se o tuba tá. Ó, repare que o tuba não apareceu. Tá vendo? O tuba não carregou, mas eu abri o tuba. Era para ele abrir de forma automática, não é? Era. Mas assim, mas não tem nenhum perfil do tuba? Tem. Tem um perfil do tuba. O que acontece? Se eu chamar o perfil, porque o tuba, ele possui 2 executáveis. O programa tuba. O tuba, aqui, ele possui 2 executáveis. Tuba tem 2 executáveis. Telegram tem 2 executáveis. O Jeep tem 2 executáveis. Então esses programas, alguns programas, ele tem 2 executáveis. Eu não sei porquê eles têm 2 executáveis. É já para dificultar o bloqueio. Eles fazem isso para dificultar, já para não serem bloqueados. Mas assim, você pode rodar. Então o tuba aqui, eu abri o tuba aqui, ele não rodou. Você viu aqui, ó, que eu rodei o FireGel List e o tuba não apareceu aqui, apareceu o get. Mas o tuba não apareceu. O que acontece? Se eu rodar tuba, se eu rodar FireGel tuba, eu vou fechar o tuba aqui. Se eu rodar o FireGel tuba, ele vai carregar o perfil. Ele vai carregar um perfil. Abriu o tuba. Beleza? O tuba está aberto. E agora, para saber se ele carregou? Ó, agora o tuba carregou. Beleza? Agora o tuba carregou. O FireGel tem um perfil do tuba. Aí por que ele não carregou a forma automática? Porque o executável do tuba, ele possui 2 executáveis. Ele possui um chamado tuba, ele possui um chamado tuba e possui outro chamado dev gel tuba. Deu para entender? Ele possui dois executáveis. Um se chama tuba e o outro se chama dev gel tuba. Então ele tem 2 executáveis. O que acontece? Quando o FireGel vai chamar, ele tenta achar o tuba. Mas ele vê também que tem outro gel, tem outro tuba. Então ele não carrega, porque tem 2. O que acontece? Se eu chamar só tuba, o executável tuba, pelo FireGel, ele carrega. Como você viu aqui, ele carregou. Mas se eu usar o dev gel tuba, também carrega. Vê que confusão. A mesma coisa acontece com o Telegram. O Telegram é a mesma coisa. Se eu abrir o Telegram aqui, fechei aqui. A mesma coisa acontece com o Telegram.
Se eu abrir o Telegram, abrir o Telegram aqui, abrir o Telegram está aberto. Aí você vai dar uma olhada lá. Ah, o Telegram também não carregou. Bom, o Telegram também não carregou, cara. E aí? Mas se eu chamar Telegram, deixa eu fechar ele aqui. Fechei ele aqui. Se eu chamar fora do Telegram, ele carrega o perfil. Opa, tá errado. Telegram Desktop. Agora. Pronto. Agora ele abriu. Beleza? Agora tá no container. Então, o que acontece? Ó, agora ele carregou. Tá vendo? Mas quando você clicou, Carlos, no executável, por que ele não executou? Porque o Telegram tem dois executáveis. Ele tem um que se chama Telegram e tem outro chamado Telegram Desktop. Vê que confusão. Vê que confusão. No mesmo sistema tem duas chamadas. Uma pode ser Telegram e a outra Telegram Desktop. Telegram Desktop é o correto. Telegram Desktop é o correto. Só que no Arch Linux o Telegram também se chama Telegram. Só Telegram. Olha que confusão. Então quando você clica no executável, clica esse aqui, ó, abre esse aqui. Aí o que acontece? O FireGel vai abrir esse aqui, só que ele não carrega, porque ele identifica que tem outro chamado Telegram também. Aí ele não abre, aí ele não sabe qual abrir. Quer dizer, ele não abre. Aí ele acontece. Isso acontece também com o GIMP. O GIMP também tem dois. Eu não sei porque diabo o desenvolvedor faz um negócio desse no Linux. Bota dois nomes diferentes para o mesmo programa de executável. É coisa do satanás isso aí. É coisa do diabo, porque eu não vejo lógica. Aí você quer fazer uma configuração de segurança e acaba lascando tudo. Eu não sei porque, eu não sei se o desenvolvedor do programa faz isso com a finalidade de não bloquear o programa, porque ele tem medo que o programa fique bloqueado, como se tem forma de censura, não sei. Porque você pode realmente bloquear o programa com FireGel, pode. Você pode bloquear o programa, muitas coisas do programa você pode bloquear. Então aqui você pode fechar aqui, fechar o programa. Fechei. Então, acontece. Não é todos os programas não, tá? Alguns programas eu identifiquei que, aqui no meu tem 3. Então 3 programas aconteceu isso. Com o Tuba, o Telegram e o GIMP. O GIMP não bloqueia também, não. O GIMP não é bloqueado. Você chama o GIMP. Aí quando eu fui olhar os executáveis, o GIMP tem 2. Aí eu digo, por que o GIMP tem 2? Aí o Telegram tem 2. O Tuba tem 2. Eu digo, mas por que 2, pô? Não era só um? Só baixar um, pô. A maioria dos programas só tem um. E ele, então, como só tem um, fica fácil do FireGel carregar o perfil. Beleza? Então ele fica fácil de carregar. Ele vai lá no executar no USB Bin e carrega o programa, o perfil de forma automática, de forma fácil. Alguns programas acontece isso, não são todos. Se você instalou algum programa e você que viu no Bin que ele possui dois caminhos, é bem provável que o FireGel não carregue. Então você vai ter que você vai ter que olhar dentro do FireGel qual é que o FireGel abre. A qual, como assim? Você vai ter que olhar dentro do... Você vai ter que olhar dentro da lista. Você vai ter que olhar aqui dentro da lista, ver qual é o que ele carrega. Por exemplo, aqui o OBS. Por exemplo, o OBS.
OBS. Repara aqui, o OBS está comentado. Por que, Carlos, o OBS está comentado? Eu vou explicar já já. O meu OBS aqui, o OBS é esse programa aqui, ó. É esse programa que eu estou gravando aqui. Que eu estou gravando. É o OBS Studio. Ele é o 32.1.1. É o mais atualizado. Então, beleza? É o OBS aqui que eu estou gravando aqui. Eu estou gravando sem a minha câmera aqui. Beleza? Então, você está no OBS. O OBS também fica bloqueado. Eu desbloqueei o OBS, eu comentei. Então, a gente vai entender aqui. A gente vai entrar agora na parte de desbloqueio. Bloquear e desbloquear programa. A gente viu como carregar o programa. A gente agora vai aprender a como desbloquear o programa. Beleza, aqui ele carrega de forma automática. E para você carregar ele de forma automática, você dá um sudo serfg e você carrega o comando para todos os programas. Beleza? Beleza? Então, agora que a gente sabe como ativar e desativar, sabe como carregar, agora a gente vai aprender a como desativar. Beleza, vamos supor que aqui no meu caso, eu estou usando o OBS, eu precisei desativar o OBS, porque ele estava bloqueando o OBS. O OBS não estava acessando minha webcam. Meu webcam, não estava acessando minha webcam, não estava acessando outras partes do sistema e não estava gravando. Então o OBS estava bloqueado. Então, aí diz assim, então, se eu precisar, aí você deve estar pensando assim, bom, Carlos, se eu precisar desbloquear um programa, o programa está bloqueado no perfil. Se eu precisar de bloquear um programa específico, se eu precisar desbloquear um programa específico, que eu não quero que ele fique bloqueado, que eu não carregue que o FireGel não carregue ele fique aberto, ele fique sem o FireGel, sem o Sandbox. Como é que eu faço? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer isso aí. Ele pode ser desativado de duas maneiras. Pode desativar de duas maneiras. A primeira desativação. A primeira desativação é você usar sudo clean programa. E a segunda maneira é você comentando, ou seja, você comentando para esse jeito, beleza? Deu para entender aí? Deu para ficar claro aí? Então, se eu precisar desativar um programa específico, você pode usar o sudo firecfg clean programa. O que esse clean faz, Carlos? O que esse clean faz? O clean ele faz o seguinte, o clean ele limpa, ele remove o profile do executável que você quer. Você dá um clean mais programa e ele remove o profile. Ou seja, quando você clicar no programa, ele vai executar o programa. Quando você clicar no programa, ele vai executar o programa limpo, sem precisar do FireGel, ele vai executar limpo, beleza? Então, de programa. Foi o que aconteceu comigo com o OBS. O OBS aqui. O OBS eu precisei remover o link. Eu precisei remover para que ele não carregasse o FireGel, porque o FireGel não bloqueasse o OBS, porque ele estava bloqueando e eu não estava conseguindo gravar. Então eu tive a necessidade de remover o link
o Profiler do OBS para poder gravar. Beleza? Então, como assim? Então, é por isso que está comentado aqui. Aqui é o arquivo de configuração. É o arquivo de configuração. Você está vendo aqui em cima. E você pode ver que eu botei aqui na frente o OBS, eu comentei aqui na frente, tá vendo? Eu botei um comentário, ó. Eu comentei o OBS. Bom, e você não podia fazer assim também, Carlos? Você não falou que a gente podia também fazer dessa maneira? Não podia fazer dessa maneira? Pode. Só que aqui é o seguinte, quando você faz dessa maneira aqui, quando você usa o clean, você remove como é que chama? Você remove o perfil de forma, remove o perfil temporariamente. Então, mais um aqui, ó. Quando você remove, é temporário. Beleza? Quando você executa esse comando aqui com o programa, ele remove de forma temporária. Como assim? Quando você rodar o programa, quando você rodar esse comando aqui, por exemplo, o OBS, quando você rodar esse comando, ele vai remover o link. O OBS, você vai poder abrir o OBS de forma natural, sempre sem bloqueio. O que acontece? Só que é o seguinte, aqui ele abre aqui, é temporário. É temporário. Quando você rodar Sulfire SG novamente, ele bloqueia novamente, ele vai bloquear novamente o OBS. Se você instalou um aplicativo novo, por exemplo, você instalou aí um exemplo aí, instalou o Get. Você instalou o Get. Instalou o Get. O Get, quando você instalou, ele não está com o profile carregado ainda. Aí você quer que o Get carregue de forma automática. Aí você vai lá e dá um Fire CFG. Aí o que vai acontecer? O Get vai carregar. Só que você deu um clean no OBS. O que aconteceu? Quando você rodou o Fire CFG, ele bloqueou novamente o OBS. Para que ele não fique bloqueado de novo, aí você tem que entrar no arquivo de configuração, achar o executável dele, o perfil dele, achar o perfil do executável, achar aqui o perfil, como aqui eu achei, aqui ó, selecionado aqui ó, aqui, carregado aqui, selecionar e comentar. Se eu descomentar aqui, e salvar, o que vai acontecer? Quando eu salvar a ideia, se eu descomentar aqui, eu descomentei, tá vendo? Eu descomentei aqui, ó. Se eu tirar o comentário, se eu tirar ele e der um sudo Fire CFG, ele vai bloquear novamente o OBS. E eu não vou conseguir gravar vídeo. Beleza? Então, vamos deixar aqui comentado. Vou deixar ele comentado aqui. Sim. Beleza? Então, deixar comentado. Então, essas são as duas maneiras. Que você tem. Você quer abrir um programa, você quer abrir um determinado programa de forma temporária, quer que ele carregue de forma temporária, não carregue de forma temporária o perfil, de forma temporária, tá? Você usa o Fire CFG Clean, em nome do programa. Se você quer que ele fique de forma permanente, você comenta o arquivo, você comenta no arquivo de configuração Fire CFG. Permanente. Deu para entender aí? Tá fácil, tá claro. Eu acho que ficou legal, não ficou? Deu para entender aí, legal, né? Então, beleza, né? Eu acho que deu para entender aí legal aí, né?
Deu para entender aí como é que o FireGel funciona. Ah, outra coisa. O botão de pânico. Se você quiser assim, botão de pânico. Se você der esse comando aqui, ó, o sudo fire cfg clean, normalmente a gente usa o programa, né? Se você der aqui, ó. Se você usar aqui, ele vai remover o link do Firefox. Mas se você der somente isso aqui, sudo fire cfg clean, esse é o botão de pânico. Se você fizer esse comando aqui, pô, se você fizer esse comando aqui, ô droga, só esse comando aqui, o que é que vai acontecer? Ele é o botão de pânico. Ele desafio, cala a boca, cala a boca. Se você der esse comando clean, ele é o botão de pânico. Se você estava mexendo na configuração do FireCFG, você sem querer, você bloqueou vários aplicativos, serviços, coisa que não era para bloquear, você bloqueou e você não sabe como desbloquear, você entrou em pânico, bloqueou tudo. Você mexendo ali demais, mexeu, tá tudo bloqueado agora. E agora, o que é que acontece? E agora, como é que faz? Como é que eu faço para desbloquear? O botão do pânico. Esse é o comando. É o botão do pânico. Deu pane tudo, apertar o botão do pânico. Quando você dá sudo fire cfg, ele remove. O que é que vai acontecer? Remove todos os perfis. Todos os perfis. Ele vai remover todos os perfis. Beleza? Deu aí, ficou belezal aí? Esse é o botão do pânico. É o botão do pânico. Você, por acidentalmente, bloqueou um serviço, deu conflito com o AppArmor, foi uma confusão do caramba. E agora, o que eu faço? Mão na cabeça, você não sabe como desativar ali, não sabe como fazer. Aí você precisa desativar tudo para habilitar um por um depois. Habilitar um por um para ficar legal ali, né? Para ficar legal o FireGel. Para você encontrar ali onde é que você errou. E ficar legal ali o bloqueio, tá ligado? E ficar legal. Então, beleza? Então esse é o botão do pânico. Mas isso aí, pronto. Eu acho que a gente não precisa mais ver nenhum comando a mais, que eu já mostrei tudo já. Aqui, você pode dar um print na tela aí, ó. Dá um print na tela. Você pode dar um print na tela também aqui. Ah, sim! Faltou os arquivos. Lembra que eu falei desses arquivos aqui? Ah, faltou os arquivos. Ah, eu ia encerrar o vídeo sem abrir os arquivos. Beleza. Se você lembra que eu falei dos arquivos, por exemplo, se você precisar abrir, se você baixou um arquivo, abrir um arquivo, por exemplo, de um PDF. Você abriu um PDF e você não sabe a procedência do PDF e você abriu um lugar muito suspeito, você não confia no PDF, você quer abrir o PDF de forma segura. Para ele não... Ah, Carla, mas eu estou usando o Linux. Linux não roda executável, eu posso abrir o PDF de boa. Não é bem assim não. Não. Você sabia que você pode executar script até com o LibreOffice? Pode. Ah, mas estou no Linux não pega vírus. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Isso é lenda urbana. Que Linux não pega vírus. Lenda urbana. Eu já peguei vírus. Já pegou? Já peguei. Eu uso antivírus. Aqui, ó. Eu uso antivírus aqui, companheiro. Ó aqui. Isso aqui é um antivírus. Isso é um antivírus. É o Clan. Clan TK é um antivírus. Eu uso antivírus. Eu já peguei vírus de Linux. No Arch Linux. Já. Com arquivos. Aí você diz, não, mas Linux não pega vírus. Pega sim. Com executável. Entendeu? Pega sim. Você pensa que não pega não? Pega. Pega sim. Linux não pega vírus. Pega. Eu peguei 2. Como eu entro muito em lugares suspeitos, eu não vou dizer onde eu entro, eu gosto de passear.
Eu gosto de passear muito na Darknet. Eu dou uma passeada na Darknet. Eu gosto de passear pelo Tor. Eu gosto de passear pela I2P, do Darknet, do I2P. Eu passeio, dou uma passeada, dou uma olhada, ver como as coisas funcionam. Assim. Então, baixando coisas ali, eu baixei arquivos suspeitos. Eu não tinha um FireGel ainda. E eu peguei 2 arquivos maliciosos. Aí eu senti o programa, eu senti o sistema mais lento, mais pesado. Aí foi quando eu instalei. Foi quando eu instalei aqui o clã. Foi quando eu instalei o clã aqui, o clã Wii. Quando eu rodei, tinha 2, velho. Eu tinha 2 arquivos, eu tinha 2, um rootkit, eu tinha um rootkit e um vírus instalado, bloqueado no meu sistema. Foi. Tinha 2 arquivos PDF, com PDF. Um era PDF e o outro era um arquivo do LibreOffice. Malino que não pega vírus, pega sim, meu irmão. E eu sou a prova disso, que pega. E eu peguei. E eu uso antivírus. Porque eu entro muito em lugares, digamos assim, perigosos. Eu costumo entrar muito em lugares perigosos no Tor, na Darknet. Darknet não é Tor, tá? Darknet é Hyphanet e 2P, tá? Hyphanet e 2P são Darknet. O Tor não é Darknet, tá? Cuidado com essas nomeações aí. Tor não é Darknet, tá? Darknet é Hyphanet e I2P. I2P é Darknet. Então, a gente vai ver isso mais pra frente, quando eu fizer sobre rede anônima. Quando eu falar de rede anônima, eu vou falar. Eu vou gravar um vídeo aqui falando sobre rede anônima. A gente vai ver os 3. Isso é assunto para outro vídeo. Beleza. Então, como é que a gente abre aqui? Como é que a gente abre aqui? Eu tô falando muito, né? Mas eu preciso falar. Então, como a gente abre aqui? Bom, e como é que a gente abre, Carlos? Um programa, um arquivo PDF. Vamos supor aqui, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui um PDF aqui. Eu tenho aqui o Papers. Eu tenho o visualizador de documento, o Papers. Esse é o Papers. É o Papers. Eu tenho um arquivo aqui com 3 logotipos. O FireGel, o LibreOffice e o Arch Linux. É um PDF. Beleza. Como é que, se a gente quiser usar ele aqui, quiser abrir ele, você baixou um arquivo suspeito, como é que você vai fazer ele? Vamos supor, aqui você vai fazer o seguinte, vai fazer assim, ó. FireGel. Você vai ver como o meu visualizador de documentos é o Papers. Você vai usar FireGel Papers e você vai abrir PDF. Deu para entender? O que é isso aqui? O que significa isso? Eu vou abrir um container, um FireGel, eu vou abrir o Papers é o visualizador de PDF, e eu vou dizer o caminho aonde é que ele vai abrir o programa, o PDF. E aqui está o caminho do PDF. Aqui é o diretório. Ele vai abrir esse arquivo aqui, ó. PDF teste. Vamos lá. Abriu. Beleza? Está aberto. E como é que vou saber aqui que ele está aberto? Opa, errei aqui. Agora. Olha ele aberto aqui. Beleza? Olha ele aberto aí. Beleza? Só isso. Você pode fazer com qualquer outro. Você pode fazer isso com um binário. Se você for um binário, vou fechar ele aqui. Eu não tenho nenhum binário aqui, tá? Eu não tenho nenhum binário aqui aberto, mas você pode fazer isso com um binário. Você pode fazer com um programa aqui, ó. .bin. Você pode fazer com um programa. Terminal. Pode abrir aqui terminal.bin, programa bin. Você quer abrir o programa aqui, o executável do programa, um terminal, pelo terminal. Você pode abrir aqui também. Vamos supor aqui, eu quero abrir agora esse arquivo de vídeo aqui. Esse arquivo de vídeo. Eu quero abrir esse arquivo de vídeo aqui. Como é que a gente vai fazer?
Ah, eu quero abrir, eu tenho um VLC instalado. O caminho é o mesmo. Libras.mkv. Pronto, agora eu vou abrir o vídeo. Abrir o vídeo. Olá, eu sou... Meu nome completo. Meu nome completo é C. Carlos. Aí eu vou falar aí meu nome, Carlos Silva. Pronto, beleza? Pronto. Beleza? Então a gente abriu aqui, um arquivo de vídeo. E se eu quiser abrir um arquivo de áudio? Eu quiser abrir um arquivo de áudio. Como é um arquivo de áudio aqui? Olha um arquivo de áudio aqui. Blackstar. Se eu quiser abrir um arquivo de áudio, mesma coisa. Aqui. MP3. Eu vou abrir o que? Com o Lollipop. Lollipop. Não abriu. Eita, eu digitei errado aqui. Blackstar. Não abriu. Digitei errado aqui. Bom, não abriu aqui. O arquivo de áudio não abriu. Não abriu aqui o arquivo de áudio. Mas deu para entender como é que abre, né? Ele abre. É porque agora não abriu não. Não abriu. Abriu uma imagem. Vamos supor que você quer abrir uma imagem. Você quer abrir uma imagem aqui. Abriu uma imagem. Se você estiver usando o Gnome, o visualizador de imagem do Gnome se chama Loop. Beleza? Pronto, eu abri aqui qual é o nome da imagem? Ah, tá maiúsculo. Agora, abriu. Tá vendo? Abriu aqui. Abriu a imagem. Isso é um arquivo de imagem. Esse play aqui se chama, esse visualizador de imagem aqui do projeto Gnome, ele se chama Loop. Então, por isso que eu usei o Loop, o caminho. Você pode fazer isso aqui é só um exemplo, tá? Você pode fazer isso com qualquer coisa. Com arquivo de áudio, arquivo de vídeo, documento do LibreOffice, executável, qualquer coisa. Se você precisar habilitar, tem parâmetros também, tá? Vamos supor, se você quer abrir um programa, um loop, e você quer abrir um programa que ele não acessa a internet. Aí você vai lá e bota net, no loop, pronto. Aí você abre o programa, quer que ele não acesse a internet. Ele abre o programa e ele não tem acesso à internet. Né? Você também quer que ele não rode com root. Com root. Não root. Não root, entendeu? Aí você quer que ele não rode. Isso é para evitar ataques.
Você quer que ele não rode. Bom, aí você deve estar pensando, bom, Carlos, onde é que você viu esses comandos? Onde é que você viu esses comandos todos aqui? Não tem mistério. Os comandos aqui é só você digitar help, FireGel help. E olha os comandos aí, ó. Tudo isso aqui é comando. Você deve usar com parcimônia, tá? Use aqui com cuidado. Tudo aqui é comando, tá vendo? Ó, vários comandos. Esses comandos aqui, na verdade, são parâmetros. São os parâmetros. São vários parâmetros que você pode utilizar dependendo do que você vai fazer. É por isso que eu digo, os parâmetros, na interface gráfica, você não consegue fazer isso aqui. Você não consegue usar esses parâmetros na interface gráfica, no FireTools. Você só consegue usar os parâmetros na linha de comando. Por isso que eu falei, é importante usar a linha de comando. Beleza? Bom, chega de falar aqui. E agora, o que, é que a gente vai falar agora? Agora a gente vai ver os 4 motivos, para encerrar o vídeo, a gente vai falar os 4 motivos, 4 ataques. Os 4 ataques aqui. Motivos. Quatro motivos de ataques que ele pode bloquear, que o FireGel bloqueia. Ele bloqueia 4. Ele bloqueia vários, mas eu escolhi 4. O primeiro que o FireGel pode bloquear é o famoso ataque 0D. Ataque de dia 0. Esse aqui, geralmente isso acontece no navegador, por exemplo, Firefox, no Chrome, no LibreOffice, no Brave, seja ele qual for, Zero Day, ataque 0 Day. Ele geralmente é uma exploração de vulnerabilidade, é ataque de dia 0, esse é um ataque perigoso, por quê? Porque é um tipo de ataque que explora uma vulnerabilidade que não foi catalogada ainda, que o desenvolvedor do programa ou do sistema, ele não tem consciência do problema ainda. Então o cracker, ele identificou o problema primeiro, antes do desenvolvedor. Então isso é chamado de ataque 0 Day. Então ele achou o problema e começa a explorar. Então o programa, isso acontece muito, tá? Acontece muito, isso é muito corriqueiro. Então, ou seja, se um cracker explorar uma falha no seu navegador, por exemplo, o Firefox, o Chrome, via um site malicioso, ou no seu player de vídeo, ou ele assume o controle desse processo, ele pode assumir o controle do processo. Ele pode. Sem o FireGel, ele assume o controle num ataque dia 0. Por exemplo, está o Firefox, você está usando lá, entrou num site malicioso, e ele executou um script e deu um ataque de dia 0. Pode acontecer? Pode. Aconteceu, atacou lá o seu navegador. Você não tá vendo nada. No background, ele começa a atacar e começa a ter acesso ao seu sistema. Ele tem acesso a todos os seus arquivos. Como é um ataque novo, um ataque dia 0, o que ele pode acontecer? Ele pode escalar privilégios. Ele pode ter acesso root pelo navegador. Ele vai tentar escalar privilégios para ter acesso total ao seu sistema, para instalar um backdoor, um rootkit, depois ali abrir uma porta ali para botar um rootkit, para botar entendeu? Alguma coisa ele vai fazer, alguma coisa ele vai tentar, um spyware, entendeu? Ele vai tentar fazer alguma coisa, ele vai escalar privilégio para tentar ter acesso àquele sistema. Isso acontece muito em servidor. Servidor acontece demais, os caras atacam mesmo, velho. Os caras atacam mesmo servidor, principalmente servidor. Atacam de verdade. Então, no servidor é preciso ter esse tipo de... É por isso que você no servidor, você tem que ter um AppArmor e precisa ter um FireGel para trabalhar junto, para bloquear esse tipo de coisa. Então, o FireGel ele bloqueia isso. O FireGel, lembrando, o FireGel ele não bloqueia o ataque. Ele vai mitigar. Por exemplo, ele não bloqueia o cara atacar, ele não vai bloquear o ataque do site malicioso ao Firefox, ele não vai bloquear.
O que ele vai acontecer? Quando o cara atacar o Firefox, que ele entrar no Firefox, ele não vai ver nada. Por exemplo, é como se ele estivesse atacando, é como se ele estivesse saqueando uma ilha. Vamos supor que o cracker está saindo do continente e indo em direção a uma ilha. Essa ilha tem um tesouro. Aí chegando lá na ilha, ele vai tentar roubar o tesouro. Só que quando ele abriu o baú, não tem nada. O baú está vazio. Ele vai tentar voltar, vai tentar sair da ilha e vai ficar preso. Deu para entender? Ele vai ficar preso. Então, os ataques de vulnerabilidade, de movimentação lateral, como chama, né? O Zero Day. Com o Zero Day. Então, se acontecer isso, ele não tem acesso, você com o FireJail, abriu o Firefox lá, com o FireJail ativado, ele limita o ataque, ele mitiga o ataque, ele não impede o ataque, ele vai mitigar. Beleza? Então, o cara vai entrar no Firefox, quando ele olhar o Firefox, ele só vai ver a pasta download, o diretório download lá, ele vai ver o diretório download, não vai ter nada. Se você tiver nada no diretório download, ele vai entrar no diretório download, não vai ver nada, vai ver tudo um sistema de arquivo vazio e não vai poder fazer nada. Vai ficar preso ali. Beleza? Então, o primeiro motivo de você usar FireJail, que ele pode mitigar um ataque, é o Zero Day. Beleza? Segundo, digamos assim, o roubo de senhas, digamos assim, a infiltração de dados. Infiltração de dados. Como assim, cara? Como assim? Muito malware, por exemplo, quando eles atacam Linux, principalmente servidores, quando eles atacam Linux, eles tentam, a primeira coisa que eles tentam pegar são as chaves dos SSH, os IDs. Ele tenta pegar o SSH. A primeira coisa, o malware, quando ele ataca, ele tenta entrar no diretório das pastas do navegador para pegar senha e também nos SSH para pegar chave, para tentar ter acesso remoto à máquina. Então, o ataque de filtração de dados, ele mitiga isso. Ele não deixa, infiltração não, como é que chama? É exfiltração. Exfiltração, eu disse infiltração, foi sem querer, desculpa. Exfiltração. Exfiltração de dados. Então ele mitiga esse tipo de ataque, de exfiltração de dados, que ele rouba senhas e chaves. Então se ele mitiga. Ele mitiga. Então ele tenta ali, porque ele vai, como o navegador está rodando o Fire CFG, ou o Nautilus, aqui o Nautilus, aqui ó, o arquivo do Nautilus, ele está rodando, o meu aqui está rodando. Então se eu fosse atacado, ele não teria como achar o diretório para pegar senha, nem no navegador, e muito menos do SSH, nas configurações no root para pegar SSH, as chaves, beleza? Então, o ataque ele evita, o FireJail, ele usa um perfil para que o aplicativo nem saiba que esses arquivos existem. Quando ele entra, o ataque lá, ele não consegue ver nada, ele vem lá, ele não vai ver nada, porque o FireJail está bloqueando, está mitigando o ataque. Beleza? Então esse é o segundo ataque. O terceiro ataque, esse aqui é esse aqui. Keylog. Ataque de Keylog. Ele ataca. Com Keylog é o seguinte, o Keylog, ele pode atacar o sistema, ele pode copiar tudo que você digita no teclado, ele pode tirar print de tudo da tela e ele pode gravar áudio. O Keylog, ele tem acesso à câmera, ele tem acesso ao teclado e ele tem acesso ao microfone. Se você usa uma aqui, ó. Se você usa aqui no Keylog,
vídeo, som, teclado, keylog. O keylog, ele tem acesso ao vídeo, som e teclado. Se você usa isso aqui, ó, você está vulnerável. Se você usa isso aqui, você está vulnerável. Porque um dos maiores ataques de keylog, ele tem até é eficiente no X11 e no Xlibre. Foi por isso que se desenvolveu o Elend. Foi por isso que se desenvolveu o Elend, porque o mesmo colocando remendo lá, patch, ele não consegue bloquear os ataques, o X11 e o Xlibre não consegue bloquear ataque de keylog. Com keylog, o malware keylog. Ele grava vídeo, dá print, grava vídeo. Print, vídeo, som, teclado do som, dá print, grava vídeo, grava som e copia tudo que é digitado no teclado. Se você usa isso aqui, ó, você está vulnerável ao ataque de keylog. Você está vulnerável. Então eu não uso o X11, eu uso o Elend, que é mais seguro. O Elend é mais seguro. Então é por isso que você deve usar o Elend. Ah, não gosto do Elend, a minha filosofia é livre, eu vou usar o X11. Problema seu, não é problema meu. Se você gosta de estar inseguro, é uma escolha sua. Beleza? Tá tudo certo. Eu não escolho, eu estou avisando a você. É um aviso que eu estou te dando, por experiência. Então o keylog ele tem um 100% de eficácia no X11 e no Xlibre. 100% de eficácia. No Elend ele é barrado. No Elend ele é mais difícil de acontecer. No Elend. O Elend tem camada de proteção que o keylog não consegue. Ele tem uns petzinho que... Tem uns pet que o pessoal coloca, mas não adianta não. Beleza? Então o FireGel, ele mitiga parte de programas que keylog tem acesso a print, a vídeo e som e teclado. Ele mitiga ataque nos programas, dependendo de qual for o programa, seja qual for, você colocar parâmetros, ele mitiga o ataque de keylog. Beleza? Então, escala de privilégios, esse aqui. Escala de privilégios. O root. Syscalls. Por exemplo, muitos vírus que são voltados para Linux, eles tentam quebrar a segurança do kernel, enviando comandos complexos. São comandos chamados syscalls. Syscalls são comandos complexos para escalar privilégios de root, para ter acesso ao kernel, a comandos, a parte do kernel, principalmente de root no kernel, beleza? Então, muito vírus, quando tem um ataque de vírus, a primeira coisa que ele tenta fazer é escalar privilégios, é ter acesso total à máquina, é ter uma porta segura. Então ele tenta escalar privilégios, ele vê o serviço lá com um problema, um programa com bug, tá lá com dia zero. Então a primeira coisa que ele tenta fazer é escalar privilégios. Então ele vai usar comandos complexos, chamados syscalls, comandos complexos do kernel,
para escalar privilégio, para ter acesso root, para ter acesso total à máquina. Beleza? Então ele tenta fazer isso. Então o FireJail, ele bloqueia chamadas de sistema perigoso, que o programa não deveria usar. São chamadas de syscall. Então o FireJail, ele bloqueia. Ele bloqueia essas chamadas de sistema perigoso, tá ligado? Ele bloqueia. Ele mitiga. Então o vírus lá achou um bug no programa e tenta entrar, e tenta pegar, o que vai acontecer? Ele vai bloquear. Ele vai mitigar o ataque. Ele não vai bloquear o ataque, desculpa. Ele não vai bloquear o ataque, mas ele vai mitigar. O cara não vai conseguir escalar privilégios. Ele não vai conseguir escalar privilégios, porque o FireJail não vai deixar. Beleza? Então, esses foram os 4. Cala a boca! Cala a boca! Viu? Então, esses foram os 4 motivos aí que você deve usar o FireJail. Principalmente se você usa X11, Xlibre, você deve usar o FireJail para ter uma camada aí de segurança. Então, um vídeo futuro, o próximo vídeo vai ser sobre rede anônima, mas um vídeo futuro eu farei sobre AppArmor. Quando eu falar de AppArmor, eu vou voltar novamente para FireJail. Bom, aqui foi o final. Eu vou ficando por aqui. Então foi bem legal, o vídeo ficou longo, ficou bem grande o vídeo, mas eu acho que ficou bem claro como usar o FireJail. Ficou bem fácil. Eu não usei máquina virtual dessa vez, eu usei no meu sistema mesmo, mas deu para entender como ele funciona. Ficou bem claro, eu espero que tenha ficado bem claro, bem didático. E eu vou ficando por aqui e até a próxima.